Motorola Razr 40 5G. Finalmente chegou a hora de falar desse smartphone que eu tenho usado há um bom tempo, principalmente porque ele hoje é o meu smartphone principal. Então já dá para perceber que ele é um bom smartphone, porque eu uso muito o smartphone para várias coisas, produção de conteúdo, gravação de vídeo, levo para eventos, levo para viagens, e é claro, vez ou outra estou com outros aparelhos que eu estou testando, mas sempre acabo voltando para ele. Então é claro que ele teria que ser um bom smartphone para me aguentar. E sem enrolação, design. Certamente o principal destaque deste aparelho é o fato dele ser dobrável. E eu já falei inclusive um pouco a respeito disso no canal, trouxe inclusive algumas coisas que nós podemos fazer com essa telinha, porque o irmão dele, o Razr 40 Ultra, tem uma tela maior, e você tem uma usabilidade maior também. Porém, não é por isso que você não vai ter uma boa usabilidade com essa telinha, que você pode usar para várias coisas, como por exemplo, ver previsão do tempo, realizar chamadas, ativar o gravador de áudio, você tem aqui notificações, você tem timer, e você tem inclusive um uso com câmera. Você pode usar ele para tirar fotos. Você pode usar para tirar foto. Eu já mostrei tudo isso num outro vídeo, então vocês podem conferir no canal um vídeo sobre a usabilidade dessa pequena tela. Então, é uma telinha de 1,5 polegadas AMOLED, mas tem aí suas funcionalidades. Para isso, ele tem este visual aqui de Silicon Leather. É um visual gostoso, ele tem uma textura gostosa, adere bem à pegada, né? A gente consegue segurar e sentir essa textura, e a textura ajuda muito o aparelho ficar mais seguro na nossa mão. E eu gostei porque esse aqui é a cor verde, só que ele não parece, vocês talvez nem consigam ver no vídeo, porque é bem discreto, é um verde que não chama atenção, ele é quase cinza, então eu achei muito bonito. É um aparelho bonito, tá? A gente tem um conjunto de lentes aqui. Uma grande dúvida mas esse negócio de ficar dobrando não estraga? Bom, eu tô há 6 meses, acho, 6 meses com o aparelho, não tive problema nenhum. Confesso que uso ele muito mais aberto do que dobrado. No dia a dia, eu deixo ele aberto, pela praticidade. Até porque como produtor de conteúdo, às vezes eu quero estar tirando uma foto, quero gravar alguma coisa, é muito mais fácil eu já estar com o aparelho aberto, só chacoalhar, principalmente, e ter a câmera ligada, do que simplesmente ter que abrir, coisa tipo, mas eu não tenho usabilidade com a câmera. É diferente, ok? Aquilo é prático para um uso, para algum uso, mas, tá? Agora, uma coisa que eu acho muito legal para usar ele é com ele meio dobrado assim, porque daí, por exemplo, eu vou mostrar aqui num vídeo do YouTube. Se eu tenho um vídeo do YouTube, não é só para isso que eu uso, mas é um exemplo, tá? Só para exemplificar como fica. Digamos que estou assistindo um vídeo no YouTube. Tem a opção de eu assistir ele virado, mas daí eu quero apoiar ele na mesa. Eu viro ele e aqui eu tenho o vídeo e aqui embaixo eu tenho os controles do vídeo. E alguns aplicativos você tem essa facilidade, então para escrita, uma coisa bem legal, quando você quer tirar uma foto, você não tem um suporte, você simplesmente vira, apoia e a mesma coisa, você então aqui tem a foto, a lente, né, pode usar tanto a frontal quanto a traseira, e aqui embaixo você vai ter todos os controles de câmera. E você pode usar isso também para filmar, tipo no estilo aquelas handcams antigas. Então você vai conseguir ver aqui, segura ele aqui. É interessante, tá? Eu nunca usei desse jeito, mas é um uso interessante. Uma outra pergunta que muita gente me faz em relação à tela e ao design flip. Você não sente aqui a tela, a curva da tela, não é incômodo? Não, não é incômodo. Você sente? Claro, se você prestar atenção e você passar o dedo, você vai sentir. Ao olhar, também dá para perceber. No dia a dia, você simplesmente esquece. Quando você está com algum conteúdo na tela, é praticamente inexistente. Mas você sente usando. Claro que vai sentir. A tela dobra, é claro. Ainda tá para chegar uma tela que realmente fique lisinha nesse tipo de aparelho. Todos vão ter esse problema. Mas é algo que não atrapalha, não incomoda e você se acostuma facilmente. E uma outra dúvida, quando ele está fechado, ele fica bem fechadinho, não fica nenhum lagzinho assim, nenhuma coisa frouxa, não. Ele fecha totalmente, isso inclusive foi uma tecnologia que a Motorola melhorou muito para essa nova versão dos Razr, então ele fica totalmente fechadinho, fica bem legal. É um aparelho que tem uma usabilidade legal, o mecanismo dele é muito bem feito, assim, eu curti bastante, confesso que eu gostei muito. E é legal porque ele fica bem compacto, então ele fica com um tamanho, com a espessura de um smartphone um pouco mais grosso, com o mesmo peso, só que menor. Isso é ótimo para você levar em bolsas,
no bolso. Quando eu pego o trem é uma beleza, porque quando você está com um aparelho um pouco maior, você coloca no bolso, sempre tem aquele receio de alguém vai enfiar a mão, pegar. Com esse aqui eu fico um pouco mais tranquilo, não totalmente. Quem mora em São Paulo sabe como é. Coloco no bolso, ele está mais fundo e é mais fácil de sentir. Então é muito legal isso também. E daí vamos falar, mas e capa? Você não vai conseguir comprar capa. Eu pesquisei, existem alguns modelos de capa. Até hoje eu não gostei de nenhum. Existem. É mais difícil? Claro que é. Mas você tem na caixa uma capa própria para ele. Então você pode usar essa capa. É bem prático de colocar, você vai só encaixar e apertar. E eu tô sempre usando essa capa porque eu sou meio desastrado, então eu costumo usar capa nos meus smartphones. E fica muito bem a capa. Encaixa direitinho, fica muito boa. E dá pra ver que ela tá meio riscadinha, então ainda bem que eu uso, porque eu sou bem desastrado. Película. Aí película esquece, não é recomendado, não vai ter película, porque qualquer tipo de película que você usar aqui vai atrapalhar a usabilidade e também não vai ficar tão boa no dobrar aqui, você ficar dobrando o aparelho. Ele já vem com uma película. Se você olha aqui, você vê que ele tá com uma película. É uma película do próprio aparelho, mas já vem. Já que a gente está falando sobre tela, não posso deixar de falar sobre a qualidade da tela do Razer 40 5G. Eu já falei que a telinha externa é uma AMOLED de 1,5 polegadas, mas e a tela principal? É uma tela de 6,9 polegadas OLED, que tem uma qualidade muito boa, que eu gosto. Algumas pessoas vão reclamar em relação à saturação, à temperatura. Assim, é claro que em comparação a determinados aparelhos, quando você pega, você sente realmente essa diferença. Mas aí, na minha humilde opinião, é questão de gosto. Não necessariamente afeta a qualidade no uso do conteúdo. É gosto. OLED, AMOLED, IPS, é mais questão de gosto. É claro, tecnologias melhores ou não, mas a visualização final em relação ao conteúdo é muito do gosto. É claro que tem gente que gosta daquela tela mais brancona, estourada. Tem gente que já curte uma tela com uma temperatura mais quente, como é o caso, por exemplo, da OLED do Razer. Eu gosto muito. Eu não vou falar que tenho uma preferência. Eu acho que o que importa é na execução do conteúdo. No meu ver, ele exibe os conteúdos muito bem. Eu consigo assistir, consigo jogar, consigo ver fotos de forma muito tranquila. Resolução Full HD Plus, uma boa resolução. Lembrando que este não é o top de linha da linha Razer, inclusive. Muito menos o top de linha das linhas da Motorola, tá? E ainda assim tem uma lente, ainda assim tem uma tela muito boa. E também tem uma frequência de atualização de até 144 Hz. Então, muito bom para determinados conteúdos, principalmente jogos. Câmera. Câmera foi uma coisa que acabou me surpreendendo. A Motorola realmente vem me surpreendendo muito nos últimos tempos em relação à câmera. Eu acompanho a Motorola há uns 13 anos, talvez assim de perto, acompanhando os lançamentos. Meu primeiro Android foi um Motorola, mas acompanhando de perto lançamentos, testando smartphones faz uns 13 anos ou mais. Peguei smartphones com câmeras terríveis, confesso. E a Motorola sempre esteve um pouco aquém dos concorrentes. E ela tem realmente diminuído essa distância. Então a câmera do Razer 40 me surpreendeu. Eu continuei usando a câmera de um outro smartphone do concorrente por um tempo para gravar conteúdos de tirar fotos quando eu saía, em eventos, coisas do tipo. Até que em determinado momento eu comecei a ver que a câmera do Razer, porque eu usava os dois, estava saindo muito melhor. As cores, a fidelidade de cor, o balanço, a temperatura, tudo. Eu começava a olhar, as fotos eram muito mais vivas no Razer, enquanto no outro do concorrente, embora seja um bom aparelho, estava faltando um pouco de tudo. E então, a partir de então, eu comecei a usar só o Razer 40. Então, a maioria dos últimos vídeos que vocês têm visto de eventos e também em gravações aqui do canal têm sido feitas só com o Razer 40 ou então com aparelhos que eu pego para testar, como esse vídeo que você está assistindo diretamente do Motorola Edge 50 Ultra. Mas isso é outra história. Ele tem 3 lentes, ele tem uma lente principal de 64 megapixels, tem uma lente híbrida ultra-wide e macro de 13 megapixels e captura vídeos em Ultra HD 4K ou em 30 fps ou Full HD até 60 fps. A câmera frontal é de 32 megapixels e captura vídeo em Ultra HD 4K em 30 fps. Eu costumo falar que melhor do que simplesmente falar de câmera é mostrar, então
toma aí para vocês várias fotos e vídeos que eu fiz durante todo esse tempo que eu tenho usado o Motorola Razr 40, para que vocês possam ver na prática a qualidade de captura de imagem desse smartphone. Com o lançamento da linha Razr 40, a Motorola lançou também uma nova política de atualizações que garantem, nesses lançamentos, 3 anos de atualizações do Android e 4 anos de atualizações bimestrais de segurança, mas o que importa é a atualização do sistema. Eu recebi, no final do ano passado, 2023, o Razr 40 com o Android 13 e hoje ele já está com o Android 13. Ainda não saiu o Android 14, dizem que está em testes, dizem que logo será liberado. De acordo com a nova política da Motorola, então, este aparelho vai receber o Android 14, 15 e o 16. Vamos aguardar, mas se você quer saber, 6 meses se passaram desde que eu recebi, não desde o lançamento, e ainda não está com o Android 14. Desempenho, aí tá uma coisa também que eu acabei me surpreendendo, porque ele não é o topo da linha, claro, ele não é o Razr 40 Ultra, ele não é um Edge, mas ainda assim ele tem um bom desempenho. Ele conta com o processador Snapdragon 7 Gen 1, com GPU Adreno 600, 8 GB de RAM mais RAM Boost, que é um termo aí para você dizer que você vai pegar emprestado um pouco da sua armazenamento para transformar em RAM. Se você quer saber mais sobre o funcionamento desse tipo de memória, dá uma olhada aí no canal que tem um vídeo só falando sobre isso. E tem 256 GB de armazenamento. E vamos falar que quando a gente fala de desempenho, mais importante ficar falando de especificações do que ficar falando de benchmark, é na prática. Na hora H, ele aguenta o tranco? Ele roda? Como ele roda? O que ele roda? E ele roda muito bem. Eu estou usando ele então há 6 meses, como eu já disse, eu uso ele para tudo, ele é meu smartphone principal e eu não tive nenhum problema em relação a desempenho. Performance não é o problema. Ah, mas para jogos, dá para jogar. Eu tentei a Fortnite, Call of Duty, Wild Rift, Genshin Impact, muitos jogos. Não jogo tudo isso, alguns eu uso só para testar mesmo, tá? Free Fire, PUBG, mas ele roda muito bem. Então, muitas vezes que eu estava viajando, passeando, naquele momento meio entediante, eu jogava alguma coisa aqui, nunca tive problema, uso qualquer tipo de aplicativo nele, roda tranquilamente, edito vídeos com ele tranquilamente. Então assim, em termos de desempenho, se sai muito bem. Bateria. Agora a gente chegou num ponto que, na minha opinião, poderia ser melhor. 4.200 mAh de bateria. Não é tão pouco quanto possa parecer. Talvez se pudesse ter um pouco mais de bateria seria bom? Sim. Ele tem um carregador Turbo Power de 33 watts. Que também já não é tão pouco, tendo em consideração que a Motorola já está lançando aí Turbo Power de 125 na caixa. Mas também não é pouco, né? Carregamento wireless de 5 watts só. Eu raramente uso carregamento wireless, eu uso mais o Turbo Power de 33 watts. É um smartphone que me aguenta até certo ponto. Se eu preciso passar o dia inteiro com ele, por exemplo, usando muito tela e usando muito câmera, usando muito dele, claramente eu vou ter que levar o meu carregador ou meu power bank junto. Vou ter que dar uma carga no meio do dia para que ele aguente. O bom é que a carga é muito rápida, ainda que seja só 33 watts só. Ele está falando de só e até pouco tempo não faz nada nisso. Então assim, é um smartphone bom, para o uso normal do dia a dia ele aguenta, tá? Mas é aquele tipo de smartphone que é sempre bom você estar com seu carregador ou no carro ou na mochila, porque dependendo do seu uso, se aumentar um pouquinho mais, ele pode não ser o suficiente. Então é isso, essas são as minhas impressões do meu smartphone, do meu Motorola Razr 40. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, até porque como ele é meu, é muito mais fácil responder qualquer tipo de dúvida que você tenha, porque eu venho aqui e dou uma olhadinha. Se eu não souber, se for alguma coisa além do meu alcance, eu vou atrás do pessoal da Motorola pedindo uma ajuda. E a gente se vê aí nos próximos vídeos no canal. Eu sou o Rodrigo Camargo e você está em Além do Tech.